Tardes a todos y todas. Buen día para los que nos escuchan en este momento. Estamos con la profesora Susi dos Santos. Susi dos Santos es profesora y actual directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, doctora en Comunicación y Cultura Contemporánea por la Universidad Federal del Río Grande do Sul y también hizo una maestría en Comunicación e Información por esta misma universidad. El doctorado en Comunicación y Cultura, del que hablábamos, lo adquirió en Comunicación y Cultura Contemporánea de la Universidad Federal de Bahía. Además, realizó un postdoctorado en Comunicación en esta misma universidad. Actualmente es profesora de la Facultad de Comunicación y del Programa de Posgrados en Comunicación de la Universidad Federal del Río de Janeiro. La profesora Susi dos Santos ha recibido 2 premios, un premio al Intercom y también un premio o finalista mejor en la categoría de graduación de la Sociedad Brasileña de Estudios de Comunicación Interdisciplinarios. También recibió una mención de honor como mejor monografía en la categoría de radio y televisión. Es una profesora investigadora y un gran aporte en el campo de la economía política de la comunicación, a la que tenemos el gusto hoy de saludarle. Profesora, buenas tardes y bienvenida a este ciclo de entrevistas. Boa tarde, Diego. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar com você. Bueno, profe, lo primero que quisiéramos saber es qué es eso de la economía política de la comunicación y cómo lo definiría desde su práctica comunicativa y académica. Bom, a gente usualmente repete aquela definição mais clássica de economia política da comunicação, que é o estudo das relações sociais, entre elas as relações de poder, dentro do campo da comunicação. No entanto, eu costumo dizer que a economia política da comunicação é o campo dentro dos estudos de comunicação de quem tem a trajetória e a marca de compreensão que o papel do intelectual em comunicação é um papel ativo e de inserção na sociedade. Por quê? Porque, historicamente, o campo de pesquisa em economia política da comunicação, ele é formado por ativistas, por pessoas que estiveram historicamente envolvidas no processo de luta social, de busca de uma igualdade social ou de uma justiça social envolvendo o campo da comunicação. Então, ao mesmo tempo que é um marco teórico que tenta dar conta do fenômeno comunicacional de uma forma mais ampla, abarcando tanto a produção quanto o sistema que organiza os serviços de comunicação, ele é também um campo de atividade, é um campo de inserção e de organização dos pesquisadores em comunicação. Profe, su merced es directora de una de las escuelas de comunicación de una de las universidades más importantes de Brasil y allí también es líder de uno de los grupos de investigación de la economía política de la comunicación. Cuéntanos un poco de este grupo de investigación y de lo que han venido desarrollando en clave de esta disciplina. Então, esse grupo de pesquisa ele é um grupo que é fundado em 1995 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul pelo professor Sérgio Caparelli, que foi o fundador do grupo e meu orientador. Ele foi fundado junto com outros pesquisadores da época, que não estavam todos na mesma universidade, é um grupo interinstitucional. Ele agrupava originalmente o professor Sérgio Caparelli, o professor Murilo César Ramos, que era da Universidade de Brasília, professor Otton Jambeiro, da Universidade Federal da Bahia, professor César Bolanho, da Federal do Sergipe, e professor Alain Escovici, isso dos brasileiros. Ele agrupava também, na época, 3 pesquisadores argentinos, Guillermo Mastrini, que vocês já conhecem,
Luiz Albornoz, que trabalha na universidade, que hoje está na Universidade Carlos III de Madrid, e eu me esqueci quem era a terceira pessoa da Argentina, me perdoem, mas tinha um terceiro pesquisador junto com o Guilherme e o Albornoz. E esse grupo originalmente coordenou uma pesquisa sobre novas tecnologias de comunicação. Na época, a televisão a cabo era a grande nova tecnologia, e governos neoliberais no Cone Sul da América Latina. Então, originalmente, era um grupo que começou, que se juntou, a primeira pesquisa desse grupo de pesquisa era tentar compreender as regulações de comunicação no contexto pós-ditatorial nos países da América do Sul, em especial no Cone Sul da América do Sul, ou seja, tentar entender Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai e Chile como estavam se organizando com novas legislações, como estavam privatizando seus sistemas de telecomunicações, como esse fluxo de mudanças de uma legislação muito pautada no modelo dos anos 60 estava acontecendo. De lá para cá, esse grupo de pesquisa tem mantido, ele foi migrando de acordo com o professor Sérgio Taparelli se aposentou, professores Alain e César acabaram saindo mais adiante, eu acabei me tornando a coordenadora, fui mudando de cidade também, ele andou comigo por onde eu andei, mas historicamente ele trabalha pela lógica de parcerias, então a gente tem nesses 25 anos de existência, trabalhado sempre em pesquisas colaborativas, com os membros que se articulam entre diversas universidades. Centralmente, hoje, ele está articulado entre a Universidade de Brasília, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal da Bahia. No entanto, as nossas pesquisas, às vezes, agregam pessoas de outros lugares e de outras instâncias. A gente sempre tem trabalhado num foco que tenta manter uma linha que envolve economia política da comunicação e políticas de comunicação. O grupo se chama PIC exatamente porque ele tem um foco em políticas e economia da comunicação e da informação. Nosso projeto de pesquisa, por exemplo, que eu coordeno atualmente, é um projeto que estuda discurso de ódio, e essa nova rede de atores que estão dentro da televisão aberta e têm capitaneado espaços eleitorais no Brasil, mas também fora do Brasil, esses perfis neoconservadores, muito vinculados à igreja e muito pautados pelo discurso do ódio, eles têm reorganizado a política local e regional. Essa pesquisa tem parceiros, são 27 grupos parceiros no Brasil, então a gente tem trabalhado. A marca desse grupo de pesquisa é tentar trabalhar com parcerias dentro da economia política da comunicação para avançar projetos que vão além de um projeto mais meramente acadêmico, mas projetos que busquem resultados de inserção social, ou seja, a gente tem como objetivo, como meta, em perceber e ter influência no cenário em que a gente está vivendo, ou seja, a nossa meta é a justiça social, a nossa meta é a democratização das comunicações. Claro que, como toda meta, ela é cada vez mais distante, no entanto, é algo que a gente almeja, é algo que a gente busca. Ainda mais nesse contexto duro que a gente está vivendo no mundo, esse tipo de meta, às vezes, a gente está num contexto de desdemocratização. Profe, precisamente con lo que usted está planteando, ¿cómo observa el panorama en América Latina en términos de concentración, regulación y democratización de la comunicación? Estos tres elementos, ¿cómo los podría usted relacionar o cómo están observando precisamente desde Brasil y desde el grupo de investigación que su merced dirige, estos tres elementos alrededor de la comunicação em América Latina? Eu acho, Diego, muito difícil da gente falar agora de um panorama mais ou menos homogêneo, dado que a gente tem situações muito díspares entre os países. Nós já tivemos momentos com tendências mais homogêneas, uma tendência mais progressista há mais ou menos uma década e meia atrás, quando começamos a ter um avanço de alguns governos mais à esquerda, uma tendência bastante liberal em algum momento anterior,
Nesse momento, as coisas estão bastante confusas e díspares, mas você percebe no mundo, eu acho que não é uma coisa só da América Latina, um avanço brutal de uma onda conservadora. E essa onda conservadora está muito atrelada numa política de comunicação diretamente vinculada não só às redes sociais, mas principalmente a radiodifusão, de novo, como um elemento agregado principalmente a duas pautas de programação, que são as pautas religiosas, um avanço de programação religiosa conservadora e de pautas religiosas conservadoras. A gente tem cantantes evangelistas se elegendo e chegando a cargos importantes em vários lugares na América Latina e em outros lugares no mundo. Nós temos lideranças políticas conservadoras e apresentadores de programas policiais, por exemplo, chegando a cargos políticos em vários lugares do mundo. A gente pode falar desde Duterte até aqui na minha cidade. Eu moro numa cidade, Rio de Janeiro, que neste momento exato, o prefeito é cantor vinculado a uma igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, e o governador é cantor vinculado à Igreja Católica. Os dois são cantores midiáticos, os dois são cantores que se elegeram pela sua plataforma de exibição no cenário midiático, e ambos conservadores. Então, a gente tem, sim, uma onda conservadora que tem avançado na América Latina. No entanto, ela não observa um crescimento igual em cada lugar. A situação da Argentina é bastante diferente. A gente tem contextos muito díspares acontecendo. Então, não dá para se falar ainda num bloco homogêneo. E regulação, eu acho que é ainda mais complexo, porque a gente tem desde países que estão com a mesma legislação de comunicação desde 1962, como é o caso do Brasil, que tem a mesma lei de televisão e rádio aberta, que é a marca da comunicação desde 1962, em vigor, e países que têm legislações ultramodernas e que já estão bastante avançadas. Então, são coisas bastante díspares, são contextos, alguns países extremamente liberais, outros com tônicas estatais muito mais fortes. Então, a gente vive um momento que eu acho muito difícil da gente falar de uma coesão. Caminhamos para algo preocupante. Me parece que o cenário de neoconservadorismo é de retirada de direitos sociais, de diminuição da pluralidade de vozes. Ele tem se aumentado cada vez mais. A concentração econômica dos meios, sim, é uma tônica latino-americana há muito tempo. Aquela pesquisa do Guillermo Mastrini e do Martim Becerra, de donos de meios na América Latina, mostra muito claramente a concentração. Ela é uma tônica da nossa região histórica. No entanto, em termos de regulação, a gente tem bastante disparidade, me parece. En este panorama tan desalentador que nos cuentas, ¿cuál es la vigencia del marxismo en el análisis científico de las relaciones de producción alrededor de la comunicación? Eu acredito, Diego, que nós estamos, exatamente por estarmos nesse momento de crise profunda, a gente tem também um momento de maior necessidade de reação. Então, uma perspectiva, aquilo que a gente falava, por exemplo, de a economia política da comunicação ser um segmento que, por muitos anos, na década de 90, no cenário acadêmico, ela parecia um tanto descartada ou um tanto relegada a um campo específico, como se fosse uma teoria perceptória ou uma teoria conspiratória. Cada vez mais a gente vê a necessidade de uma análise crítica, de uma perspectiva crítica de reação, de reorganização da própria sociedade. Eu acho que nesse contexto de pandemia, em que a gente vê mais ainda a situação de exclusão, e a gente sente visual, assim, se a gente combina a situação de pandemia com o contexto das relações trabalhistas completamente precarizadas, o que estamos chamando de uberização, cada vez mais avançando,
no campo da vida cotidiana, me parece que a opção de uma postura marxista, de um avanço, de uma perspectiva marxista, combinada, claro, com análise de posturas contextualizadas para o que vivemos, pensadas também de acordo com as especificidades de cada espaço e das lutas de cada marco, ela é fundamental para que a gente consiga superar este momento do capitalismo que chegou num buraco num momento de crise muito relevante e muito aguda. Eu não estou, pelo contrário, eu acho que eu estou num momento de bastante esperança, porque me parece que chegamos num ponto tão agudo que de agora em diante a gente vai encontrar soluções criativas de avanço. A gente percebe, por exemplo, que há organizações acontecendo aqui no Rio de Janeiro, você tem, por exemplo, muita movimentação acontecendo dentro das comunidades, você percebe que tem reorganizações do próprio trabalho, entregadores de comida, por exemplo, estão fazendo movimentos de resistências a essas plataformas de entrega de comida exploradoras. Você tem o movimento campesino tem se ressignificado aqui na cidade do Rio de Janeiro, o movimento de pequenos produtores tem sido uma pauta fundamental para a entrega de comida na cidade. Então, eu acredito que é um momento em que a gente está se ressignificando. E, nesse sentido, o marxismo volta a ter uma relevância dentro das próprias ciências sociais, dentro dos próprios cursos de comunicação, e também não é, assim, nunca foi a corrente de economia política da comunicação, por exemplo, uma corrente hegemônica dentro dos discursos de comunicação. Ela tem mais força no contexto europeu, mas, por exemplo, no contexto latino-americano, ela sempre foi periférica. A gente continua fazendo aquilo que César Bolanho chama de luta epistemológica por um espaço dentro da área. Então, é uma disputa permanente, mas eu acredito que, nesse momento, nós temos uma perspectiva tanto metodológica quanto histórica relevante para se entender esse contexto que estamos vivendo. Profesora, en este contexto en que la concentración de los medios es tan poderosa, tan unificada, tan clara, ¿cuál es la condición del contrario, del trabajador de la comunicación? ¿Cómo está la situación del trabajador de la comunicación en América Latina? ¿Está organizado? ¿Es sumamente fuerte y además tiene esa perspectiva epistemológica en su cabeza que le permita disputar los medios o por el contrario? Não. Eu conheço melhor os trabalhadores de comunicação do Brasil do que da América Latina como um todo. No entanto, se há uma questão onde o neoliberalismo teve sucesso, foi no convencimento social e principalmente do trabalho em comunicação sobre a precarização do trabalho comunicacional. Nós tivemos, historicamente, as lutas sindicais foram sendo aos poucos aniquiladas, os sindicatos foram sendo ocupados por versões dos patrões das suas ações. Aqui e acolá, a gente ainda tem alguns movimentos de resistência, alguns exemplos específicos. No entanto, o campo da comunicação ele se tornou profundamente acrítico, inclusive no nível de não conseguirmos fazer, em grande parte da América Latina, um jornalismo que nos diferencie, e até uma comunicação, do ponto de vista mais amplo, que nos diferencie de outros ambientes. E o que acabou acontecendo é que, nessa colonização do próprio sistema midiático, o que tem acontecido mais recentemente é que tem um impacto, inclusive, nos antigos grandes players da região. Empresas, corporações que antes eram todo poderosas, como, por exemplo, a Rede Globo,
neste momento estão profundamente fragilizadas frente à Netflix, frente à Google, e, além disso, começam a perder espaço para essas novas situações, como, por exemplo, no caso do Brasil, a Rede Record, que é vinculada a uma igreja, e aí é muito mais complicado você fazer essa competição. Então, há uma situação atual e mais complexa, na qual, como nós não fortalecemos um sistema midiático que garantisse tanto pluralidade quanto inserção social mais ampla, até o setor, até esse mercado concentrado, ele é facilmente substituível por qualquer outra coisa. Então, nesse sentido, a gente ainda tem muito a avançar, e eu acredito que estamos vivendo um momento de reconfiguração dos próprios mercados de comunicação, mesmo estes concentrados. Tanto que, em boa parte da América Latina, os sistemas midiáticos dependem diretamente das suas relações clientelistas com os governos para se manterem. Eles não se sustentam economicamente e nem socialmente pelos produtos que fazem. Eles se sustentam fundamentalmente pelos favores de governos e pela proximidade de governos, que também é muito da marca dos nossos meios de comunicação. Eles são capitalistas peronomútil, eles vão até ali, no caso do Brasil, profundamente vinculados, assim, o Brasil tem um sistema midiático profundamente condicionado a famílias políticas. Então, com essa relação de poder, você não tem um produto comunicacional que se sustente com muita estrutura. E, da mesma forma, isso vai reproduzindo, as próprias universidades têm formado, assim, além de ter muito pouco emprego em comunicação no mundo, nós também temos uma dificuldade de formação crítica nas próprias universidades. Eu mesma estou numa universidade, que é a maior do Brasil, num programa de pós-graduação que é o melhor avaliado do Brasil pelas agências nacionais e internacionais de fomento, e no meu programa de pós-graduação, a nossa corrente de pesquisa é composta por 2 professores e atrai um grupo bastante pequeno de pessoas interessadas. Tem outras correntes que estão, obviamente, que atraem muito mais gente, outras tendências que atraem muito mais gente. Então, assim, nós temos realmente a formação crítica. Na minha faculdade não tem a disciplina Economia Política da Comunicação. Agora, com muito esforço, a gente conseguiu que no curso de jornalismo tenha comunicação e política, mas não tinha economia política da comunicação, e não vai ter tão cedo, a gente dá envolvendo outras coisas. Então, essa formação crítica, ela sumiu dos anos, no caso do Brasil, muito por causa da ditadura, e depois não conseguimos resgatar. Mas essa formação crítica, ela foi historicamente também sendo combatida na América Latina. Nós ainda não conseguimos resgatar uma cidadania plena e um sistema de comunicação que tenha um leque de profissionais críticos e atuantes. Estamos ainda engateando. Chegaremos lá um dia, eu espero. Profe, en ese sentido, precisamente en el que venías hablando, ¿cuáles son los retos de la economía política de la comunicación para aportar precisamente en la construcción de esos trabajadores organizados alrededor de la comunicación que les permita disputarse la democratización de los medios? ¿La economía política de la comunicación tiene algún papel allí? Eu acho que eu não entendi a sua pergunta. Você pode repetir, por favor, Diego? Quais são os Claro. desafios da economia política da comunicação para chegar nos trabalhadores dos meios, é isso? Sí, o sea, es decir, la economía política de la comunicación tiene algún reto o alguna tarea por asumir frente a ese panorama, frente a cómo aportamos a que los comunicadores se organicen y disputen la concentración de los medios de comunicación? Sim. Bom, eu creio que é fundamental a economia política da comunicação estar dedicada à formação
cada vez mais pessoas e cada vez mais atores para esse espaço. A questão central, tem me parecido, é que nós somos muito pequenos em relação a um contexto muito mais complexo. Então, não se pode dizer assim, existem perspectivas que são ainda pensadas muito individualmente. E individualmente, infelizmente, a gente não consegue ir muito longe. Teria que ter política pública para isso. No entanto, sem política pública, o desafio são as ações coletivas e colaborativas entre indivíduos. Somos nós e vocês que se organizam como comunicadores populares e conversam com outros comunicadores populares ou pesquisadores, somos nós que estamos elaborando cursos, recebendo estudantes de outros lugares, organizando exposições e material didático que circule. No entanto, todo esse esforço, ele esbarra no limite, que é da falta de condições por sermos poucos. Sempre fomos poucos. A economia política da comunicação é um ambiente, por exemplo, temos pouquíssimas revistas científicas. O conhecimento em economia política da comunicação circula muito dentro, mesmo no ambiente anglo-saxão, onde você tem condições melhores de trabalho, circula muito pouco. Nós não conhecemos, por exemplo, quais são as 5 grandes revistas, os 5 grandes congressos de economia política, ou qual é a gente não tem muito isso. A gente tem uma associação latino-americana, né, o LEPIC, nós temos um grupo de ativismo, a gente tem pouca coisa ainda começando e poucas pessoas. E eu acho que se você chacoalhasse, tentar mapear todos os professores doutores empregados em economia política da comunicação na América Latina, você não chega a 1.000 pessoas. Então, são essas 1.000 pessoas que têm que fazer tudo num contexto de milhões e milhões de comunicadores. Inclusive, a formação de base em comunicação não é uma questão forte. Nós temos muitos comunicadores que não têm formação em comunicação, em toda a América Latina. Profe, muchísimas gracias. Ahora quisiéramos relacionar un poco... Perdón. Tranquila. Quisiéramos precisamente hablar un poco de esas investigaciones que usted ha venido adelantando en relación con el papel de la mujer en el campo de la investigación de la economía política de la comunicación. ¿Cómo es esa relación mujer investigación y economía política de la comunicação? Como ha visto isso? Bom, aí as coisas ficam mais complexas ainda. Se nós formos tratar a perspectiva de gênero, esse universo vai reduzir muito mais. A história do marxismo e do feminismo tem uma citação deixa eu me lembrar o nome da pesquisadora, eu não vou me lembrar agora, mas tem uma pesquisadora inglesa que escreveu sobre as relações entre feminismo e marxismo nos anos 80, e ela disse o casamento entre o marxismo e o feminismo, ele é um casamento no qual se diz, nós temos que ter um objetivo conjunto, e esse objetivo é o marxismo. Então, historicamente, são relações tensas desde os tempos de Rosa Luxemburgo, de Alexandra Kollontai. Há uma disputa dentro da história do marxismo pela questão de gênero, e isso não deixa de se refletir no cenário da economia política da comunicação. A economia política da comunicação tem uma dificuldade histórica de pautar os temas de gênero, tem uma dificuldade histórica de organizar essa pauta, e mais ainda, se a gente fizer interseção de raça, se nós formos falar de gênero e raça, a gente vai encontrar ainda mais exclusão, porque a economia política da comunicação é profundamente masculina e branca. Em toda a América Latina, por exemplo, e a gente tem essa diversidade incrível de populações, a gente tem uma
cara da economia política da comunicação profundamente branca, cristã e masculina. Então, essa marca, ela tem uma história de exclusões, inclusive, que se refletem nas traduções. Por exemplo, no caso do Brasil, e mesmo em língua espanhola, tem autoras que são centrais no cenário europeu e estadunidense, que não foram traduzidas para português e espanhol. Mas os autores homens foram, por exemplo, Herbert Schiller foi traduzido no Brasil em 1978, Dallas Mais foi traduzido em 80 e poucos, Armand Matelar milhões de vezes foi traduzido para português, Nicholas Garham foi traduzido para espanhol várias vezes, Graham Murdoch também. Agora, Janet Waskell não tem nenhum texto traduzido para português. A Eileen Meehan não tem nenhum texto traduzido nem para português, nem para espanhol. E são autoras que estão no campo da economia política desde os seus princípios. Então, o núcleo de autoras, e que nem estudam perspectiva de gênero especificamente. Os estudos com perspectiva de gênero são fundamentais para entender a lógica das opressões, mas, mais do que isso, uma política de gênero interna ao campo também é fundamental. Dado que nós que defendemos a perspectiva inclusiva, nós da economia política da comunicação defendemos sempre uma perspectiva inclusiva, excluímos a perspectiva de gênero, excluímos a perspectiva de raça dentro das nossas escolhas, excluímos, obviamente, da mesma forma como as nossas raízes culturais nos fazem excluir. Então, falta, por exemplo, nas revistas de comunicação, nos programas de pós-graduação em comunicação, faltam políticas de ações afirmativas que garantam igualdade de gênero e diversidade racial. Toda a América Latina, você conhece, há muito pouco de política de inclusão social dentro do campo da economia política, assim como dentro do campo das ciências sociais como um todo. A própria universidade ainda é um espaço extremamente excludente na sociedade, na América Latina toda. A gente tem movimentos que estão começando a mudar isso. Aqui no Brasil, a gente tem avançado bastante com políticas de ações afirmativas e a cara da universidade mudou bastante nos últimos 30 anos. No entanto, ainda é um cenário bastante disparo a universidade, ainda é um espaço de acesso muito elitizado para o que deveria ser. Profe, eso en el campo de la academia, ya nos mostraste un poco la brecha entre precisamente esos desequilibrios entre hombres y mujeres en el campo de la academia, pero y en el campo de las trabajadoras de la comunicación, ¿cómo se vive esa situación? ¿Hay también algún tipo de brecha? Sim, com certeza. Desde questões assim, mais básicas, como salário de um apresentador e o salário de uma apresentadora é diferente, até em questões de gestão. Quantas donas de meios você conhece? Quantas diretoras de meios você conhece? Além de questões mais básicas, por exemplo, nós temos que definir e estudar, inclusive questões de códigos de ética sobre assédio, em especial assédio sexual, porque as mulheres são assediadas quando estão na rua entrevistando, as repórteres são profundamente assediadas, não só por fontes, como às vezes por colegas e chefias. As mulheres passam por a questão básica da maternidade, é uma dificuldade imensa na carreira das mulheres, e ela não é levada em conta, no mundo inteiro, mas especialmente no nosso contexto latino-americano, as mulheres assumem a carga maior da criação das crianças. Então, nesse contexto, a sobrecarga de trabalho feminina é muito maior. Então, a divisão do trabalho, até no próprio ativismo, a visibilidade feminina é muito menor. A gente tem um espaço e um contexto no qual as mulheres têm que, usualmente, trabalhar 3 vezes mais. E mais do que isso, os próprios estudos, orientar por gênero ou as nossas análises. Quando a gente olha, por exemplo, a programação policial, as notícias sobre crimes como feminicídio, a gente percebe que o sistema midiático trata feminicídio usualmente como crime passional, como algo que a vítima fez por merecer. E não é só o jornalismo policial que faz isso.
A própria ficção, séries de ficção também o fazem. Culpar a vítima é algo que é um processo comunicacional e um processo de significação que vai acontecendo desde os filmes de Hollywood dos anos 30 até os dias de hoje. E a gente para discutir isso muito pouco. Há outras disparidades de gênero que a gente discute muito pouco, como, por exemplo, os padrões de beleza. Até, por exemplo, questões mais amplas, como a inserção dessas pautas globalmente. Você percebe, por exemplo, há uma onda mais feminista no mundo inteiro, e também uma onda racial aparecendo cada vez mais, com um tom muito liberal, com um tom profundamente liberal. E nós, como marxistas e como esquerda, temos perdendo essa pauta, porque essa pauta os liberais encamparam com muita facilidade, e ela é genuinamente nossa, dado que nós buscamos a justiça social como princípio. Então, enquanto nós estamos brigando entre nós por quem tem mais razão, se é classe, se é gênero ou se é raça, os liberais conseguiram resolver tudo isso com dinheiro na frente. Então, a gente perde muito desse espaço, mas você percebe, por exemplo, que a gente não tem nem noção de visibilidade dos nossos próprios, sei lá, ícones de comunicação, por exemplo. Quando eu falo, por exemplo, de música, nós no Brasil não conhecemos, sei lá, a Andrea Echeverry. Eu conheço até a Superado, porque eu gosto de rock, mas não chega no Brasil. E tem uma pauta totalmente feminista que poderia aparecer para as bandas brasileiras e que pode ser influência. Então, nem em contextos supervetificados, nós conseguimos nos organizar para um consumo cultural. É muito importante que se pense que esse consumo cultural está isolado em cada canto, não é à toa. É porque isso também funciona, e isso tem que ser estudado, tem que ser pensado, tem que ser discutido nos movimentos sociais. Porque sem essa integração, sem essa organização, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Quando Marx escreveu Trabalhadores do Mundo Livre, ele poderia ter escrito trabalhadores, trabalhadoras, homens, mulheres, brancos, pretos, indígenas unidos. Então, a ideia é que nós temos que respeitar as pautas e juntarmos-nos. Senão, esse inimigo está nos sufocando cada vez mais. Há muito que se observar do ponto de vista da relação de gênero dentro do campo comunicacional, e há muito de disparidade a ser analisado e pensado. Mais ainda nas relações tecnológicas, porque até o celular, por exemplo, o Google tem um mecanismo de busca que é profundamente racista e profundamente machista. E a gente percebe também os usos do Facebook, de denúncias, a gente percebe que grupos misóginos têm se organizado dentro do Facebook para atacar ativistas feministas com uma facilidade imensa, e a gente não consegue derrubá-los. Então, há, sim, todo um processo comunicacional de disparidade que está acontecendo e que merece a nossa atenção, que merece a nossa preocupação. Eu não sei se eu falei rápido demais, perdão, Diego. No, tranquila, plantea una discusión muy, muy importante, y es esa construcción del sujeto histórico de los trabajadores, de ese... Desculpa, só um minutinho, Diego. Tranquila. Me perdoe, por favor. Tranquila. Vidas de mãe, vidas de gênero, mãe tem que cuidar de crianças. A mí también me sucede lo mismo. Tranquila. La cuestión es la siguiente, planteas algo muy importante y es ¿cómo logramos ese equilibrio? Porque si bien es cierto, necesitamos construir ese sujeto histórico, ese movimiento de los trabajadores que logre precisamente disputar la concentración de los medios de comunicación, pero de todos los medios en general. ¿Cómo logramos ese equilibrio entre la construcción de sujeto histórico y esas miradas a veces que se logran cooptar también dentro del liberalismo de esas perspectivas de género y que rivalizan o
o se distancian un poco de la construcción de ese sujeto histórico. De hecho, un análisis en esta pandemia es que el capitalismo está en crisis, pero no hay un sujeto histórico que se aproveche de esas condiciones de tal manera que logre desestabilizarlo. No hay, pero sí hay muchas luchas fragmentadas, sí hay mucha división, sí hay muchas particularidades, muchas identidades, muchas subjetividades ahí ancladas al liberalismo. ¿Cómo logramos ese equilibrio entre lo uno y lo otro? Bom, não é uma resposta fácil e eu não tenho uma resposta pronta para isso, senão a gente resolvia todo o problema da luta dos trabalhadores, a gente passaria a partir de agora a ter uma teoria suzivista santista se a gente conseguisse, né? Mas eu acredito que há que se conclamar aos nossos amigos homens de esquerda que cedam um pouco de espaço, que também abram um pouco dos seus corações para conseguir mais espaço, que cuidem mais dos filhos em casa, que dividam com as suas companheiras mais o trabalho doméstico, que aos pesquisadores usem mais as pautas femininas, as pessoas que chamam ou que dão vozes a outras pessoas, que chamem mais mulheres para falar, porque, de fato, é um movimento que tem que ser orgânico. E ele tem que ser orgânico e tem que começar por nós. Até movimentações, assim, por exemplo, eu comecei a fazer essa movimentação quando eu me dei conta, contando a quem eu cito, quantos autores homens eu citava e quantas autoras mulheres, e quantos autores homens eu lia e quantas autoras mulheres eu lia. E aí eu me dei conta que eu ia no que era mais fácil. O mais fácil é o que está mais visível. A gente tem que pensar, desde todo o nosso processo de inserção, como a gente tem que ter uma consciência clara da nossa luta e de como ela está inserida num mapa muito mais complexo. Então, e isso depende, é óbvio que é muito complicado, eu falo isso pensando, por exemplo, na imensa dificuldade que nós estamos tendo, por exemplo, no Brasil, de reorganizar uma opção de esquerda, uma escolha de esquerda mínima, frente ao ataque que tivemos recentemente. E a gente está totalmente perdido, se batendo e disputando entre pequenos grupos, sem conseguir chegar a um acordo. Então, é fato que essas mudanças não acontecem com facilidade. Nos é, inclusive, incentivado que não estejamos unidos. É importante, meu avô, que era um anarquista italiano, dizia que a esquerda só se une na cadeia. É óbvio que há um interesse para que a gente esteja desunido e desinteressado, mas eu acredito sim que é possível ir crescendo dentro de cada pequeno movimento. E esses pequenos movimentos vão atingindo espaços. A pauta feminista e a pauta racial não chegou aos movimentos liberais à toa, ela chegou aos movimentos liberais porque ela se tornou tão aguda, se agudizou tanto a relação de gênero, se agudizou tanto a relação racial, que foi impossível conter uma movimentação imensa. É claro que quando a Marvel decide fazer Pantera Negra, ela está pensando só em dinheiro, fundamentalmente. No entanto, se a gente olha como se chegou a isso, a gente percebe sim que há uma expressão e um espaço de revolta que tem aumentado. Que nós temos sim que estar nessa luta, nós temos sim que estar discutindo com as feministas, a gente tem que estar sim discutindo, e nós feministas temos que estar discutindo sim com perspectivas de relações interseccionais, de relações de gênero mais diversas, não relações de gênero que vão excluir as mulheres trans, por exemplo. Há todo um universo de não exclusão e fuga dos essencialismos. Me parece que, às vezes, os movimentos sociais e as tendências marxistas se pegam muito no essencialismo, e o essencialismo, na luta prática, nos exclui, nos coloca em espaços de dizer, por exemplo, eu sou esquerda, você não, eu sou marxista de verdade, você não.
as lutas, por exemplo, entre marxistas e trotskos é clássica. Então, essas disputas nos fazem mais fracos. Nós não podemos ser mais fracos, nós temos que ser mais fortes. Para sermos mais fortes, temos que começar a planejar estruturalmente, a partir de todas as bases possíveis. Profe, ¿cuáles son los retos para forjar una praxis política, una praxis organizativa que nos permita disputar el campo de la comunicación en América Latina y construir esta agenda casi que de movilización por recuperar los medios de comunicación o la comunicación como derecho fundamental? Você só faz pergunta difícil, né? Me parece que é essencial que a gente consiga dar visibilidade à noção de que comunicação é um direito público e um serviço público. Um serviço público não no sentido de serviço estatal, mas um serviço essencial para a sobrevivência social. Comunicação não como entretenimento ou como negócio privado, mas comunicação como acesso a uma gama imensa de recursos que vão desde o cultural até o informacional, e que, nesse contexto de pandemia, por exemplo, a gente viu muito claramente as dificuldades que se tem para conectar a internet, que se tem para conseguir fazer as operações mais básicas do trabalho doméstico, todas as dificuldades que a gente tem tido como sociedade para garantir a educação, para garantir essas questões. Por quê? Porque demandam questões de comunicação. Num contexto de comunicação pública mais cristalizado, nós conseguiríamos avançar um pouco mais. Há um trabalho crucial a ser feito, e é um trabalho bastante árduo e bastante difícil, porque, historicamente, a gente entendeu comunicação na América Latina como algo de interesse privado e muito associado mais ao entretenimento. O entretenimento no mundo inteiro ganhou uma pauta central no campo da comunicação. Nós precisamos colocar a comunicação no campo da cultura, no campo da identidade, no campo da informação, porque é aí que ela é crucial, que ela é essencial. Me parece que isso é um trabalho de convencimento que parte também da relação com os movimentos sociais como um todo. Cabe também a nós estarmos articulados com movimentos de trabalhadores como um todo, cabe a nós também estarmos, inclusive, trocando experiências. Uma coisa que eu tenho visto que é muito rico no Brasil, de experiência recente, é um projeto chamado Mídia Ninja. São comunicadores populares que começaram a fazer, são pessoas muito jovens, são meninos com muita formação política, são meninos com uma formação muito mais tecnológica, e que nas primeiras rebeliões de 2013 começaram a fazer cobertura dos movimentos sociais. E eles têm trabalhado ao longo desse tempo fazendo um jornalismo independente, bastante fragmentado, bastante confuso, não fazem jornalismo, há quem discuta se é jornalismo mesmo, se é ativismo, porque tem essa discussão às vezes aqui no Brasil. No entanto, eles conseguiram capilarizar de tal forma a sua visibilidade que acabaram chegando nas grandes redes e acabaram movimentando uma visibilidade que não se tinha antes. Me parece que dar visibilidade às ações de comunicação, dar visibilidade aos projetos de comunicação faz com que a gente discuta também como ela é essencial. Porque não adianta mais a gente, assim, a comunicação que temos, em especial a comunicação em radiodifusão, mas impresso também, a gente já sabe que ela é tendenciosa, que ela é profundamente violenta, excludente em todo o continente. No entanto, apenas essa crítica, não que a gente tem que deixar de fazê-la, mas apenas essa crítica já não convence mais. O que a gente precisa é garantir que nós temos direito a uma programação decente, inclusive sob pontos de vista mais diversos, como, por exemplo, programação infantil. A programação infantil de comunicação, ela desapareceu. Então, as nossas crianças hoje,
elas crescem, as que estão sem escola, por exemplo, nesse momento de pandemia, elas estão entregues ao YouTube, porque a gente não sabe o que elas estão consumindo, e não há uma programação de qualidade orientada para elas, porque as redes não são obrigadas a oferecer. Famílias, as mães em especial, sabem como é difícil você estar dentro de casa com crianças desocupadas nesse contexto e você tendo que arranjar o que elas façam, porque elas estão... E você tem que trabalhar ao mesmo tempo, você tem que cuidar da casa, você está sobrecarregada. Então, nesse contexto, você consegue explicar muito materialmente por que o direito à comunicação é um direito que deveria ser exercido e que impacta na sua vida. Porque, sim, se tivesse programação televisiva de qualidade para crianças gratuita e pública, a gente não estaria tão preocupado nem em arranjar um celular para deixar na mão da criança, nem em deixar sobre qualquer conteúdo ou simplesmente deixar as crianças sem nenhuma atenção. Então, a gente tem que pensar, e há outras questões de informação, por exemplo, de saúde pública, questões de informação de jornalismo mesmo, informação política, informação econômica. Há muito de direito à comunicação que não é entendido como um direito pela sociedade. Então, cabe a nós também, é um grande desafio nosso, esclarecer e dar visibilidade à comunicação como um direito humano fundamental. Profe, ya vamos finalizando, pero una de las preguntas que es fundamental es precisamente en este contexto de pandemia, uno observa dos actores, bueno, muchos, pero vamos a nombrar dos actores. Por un lado, las GAFAM, Google, Amazon, Facebook, que vienen incrementando sus ganancias, concentrando poder, pero por el otro lado, la comunicación popular, la comunicación comunitaria, que es bastante débil. ¿Cuál cree que es el futuro en el corto plazo de estos dos actores? Bom, Google, Facebook, etc., vão ficar, sim, cada vez mais ricos. No entanto, cada vez mais controladores, e a gente tem realmente a quantidade de recursos é imensa. No entanto, me parece que a necessidade da comunicação comunitária é cada vez maior. A gente gosta e precisa ouvir a voz de quem fala como a gente. Então, nesse momento de pandemia, a gente percebe muito claramente como tem sido importante os veículos locais, os veículos pequenos de comunicação. Então, há um momento, eu acredito, que a conexão comunitária, a conexão comum, tem sido mais importante. Então, eu acredito sim que nós vamos fortalecer laços de comunhão a partir dos pequenos grupos de comunicação e dos grupos que estão fazendo comunicação popular nesse momento, porque, de fato, há um trabalho social muito relevante. Aqui, por exemplo, eu tenho acompanhado grupos que estão organizando doações de alimentos, grupos que estão trabalhando com a informação de onde as coisas estão funcionando, com a informação de orientação de saúde para quem está contaminado em regiões e áreas, aplicativos desenvolvidos por pequenas rádios que estão mapeando onde tem mais doentes e menos doentes, por bairro, por rua. Então, há todo um trabalho voluntário, que não é bem voluntário, mas a gente pode chamar de voluntário, há todo um trabalho ativista de comunicação popular que está acontecendo e que tem sido bastante espontâneo, e me parece que não vai desaparecer. Pelo contrário, ele tende a solidificar e a ter ramificações cada vez maiores, porque essa pandemia, pelo menos, me parece que ela vai acabar depois de amanhã, me parece que ela ainda se estende, claro que em cada lugar com diferenças. Eu vivo numa cidade que, infelizmente, tem uma política pública muito trágica, uma política sanitária muito trágica. Eu estou num país que está sem ministro de saúde há vários meses, então, no Brasil, isso ainda vai muitíssimo longe, em outros lugares o impacto é muito menor, como, por exemplo, no caso do Uruguai, que tem pouquíssimos casos de Covid, o dano para a população é muito pequeno, mas aqui no Brasil esse impacto foi devastador.
Então, nós ainda vamos por muito tempo nesse processo, até termos vacina, até termos solução para isso. Dessa forma, eu acredito, sim, que temos uma oportunidade de cristalização e de ampliação para a comunicação popular, que é muito rica. E eu tenho esperanças nela, porque o Google realmente vai continuar sendo Google e só será substituído por outra coisa igual ao Google, da mesma forma que a Microsoft foi substituída pelo Google. Ou seja, o capitalista continua sendo predado por outro capitalista, né? Sí, tal cual. Profe, muchísimas gracias nuevamente. Me gustaría, por último, invitarla a que nos deje un mensaje como trabajadores, pero también como comunicadores en este panorama tan complejo, tal vez un mensaje de esperanza, de lucha que quiera darnos el día de hoy. Obrigada, Diego. Eu queria só dizer que a esperança que nós podemos ter vem exatamente de vocês. São trabalhadores de comunicação que podem mudar esse campo na prática, no dia a dia, e eu sei que, de fato, vocês estão numa luta que é muito mais dura que a nossa como acadêmicos, porque vocês enfrentam, tanto por um lado, a situação de remuneração quase inviável ou muito pequena, de uma situação de um mercado de trabalho que é extremamente precário. No entanto, vocês fazem a diferença na vida da sociedade. Logo, a minha esperança são vocês e que consigam avançar essa luta e que o espírito crítico não esmoreça entre nós. E, claro, coloco também a ECO e a UFRJ à disposição de vocês, tanto do seu grupo, quanto de quem quiser conhecer melhor a nossa universidade, pode entrar em contato com a gente. Se vierem ao Rio, cá estamos e receberemos vocês com muita alegria.